Boa noite, meu nome é Marco Antônio Milfon Magalhães, eu sou advogado, atuo no direito empresarial e em direito tributário. Estamos aqui hoje para poder falar sobre inteligência financeira e tributária para as empresas que atuam na área de saúde. Boa noite, eu sou Paulo Pancini, advogado, atuo na área tributária e hoje o nosso papel aqui é fazer com que ao final da live vocês consigam ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, entender um pouco mais sobre a área tributária voltado para a saúde. E para isso a gente começa com dois pontos que a gente considera importante, que é diferenciar um pouco inteligência tributária e inteligência financeira. Que basicamente inteligência financeira é você entender e gerenciar de maneira estratégica os seus recursos, controlar suas despesas e, com isso, maximizar os seus lucros. Já a inteligência tributária é fazer com que você se aproveite de maneira legal e ética do que a legislação brasileira nos fornece para que assim, dentro de um conceito, de uma estratégia, você consiga ter mais lucro e menos despesas nos seus impostos, nos seus tributos. A gestão financeira integrada com planejamento tem tudo a ver com a área da saúde se aplicada de forma inteligente. Capacidade de gerenciar recursos de maneira estratégica, com foco em maximização de lucros e controlar despesas e garantir sustentabilidade a longo prazo. Então, para isso, como que a gente pode fazer? Algumas estratégias são extremamente importantes. A primeira delas é que a gente tenha uma segregação de contas, por exemplo, entre conta pessoa física e conta pessoa jurídica, para que em nenhum momento haja uma confusão patrimonial. De outro lado, ter a organização de entradas, saídas, todos os custos calculados e contabilizados da empresa e também a utilização de maneira correta das suas receitas e também das suas despesas. Com isso, a gente vai ter um controle muito melhor, vai ter um fluxo de caixa mais efetivo e, obviamente, a gente vai otimizar os custos e os lucros. Bom, a importância do planejamento tributário no setor de saúde. Conhecimento sobre as obrigações fiscais e o uso de estratégias legais para reduzir carga tributária, maximizando o fluxo de caixa de reinvestimento no seu negócio. Isso é importantíssimo, porque com isso você alavanca vantagens de adotar a estratégia de planejamento tributário com a redução de carga, carga fiscal, carga tributária, e liberação de recursos para reinvestimento, contratação de pessoal, aumento da sua capacidade de usar todos esses recursos para poder aumentar a condição de você ficar um pouco mais, consolidar a sua posição no mercado. E aí, quando a gente entra nos custos que um negócio na área da saúde tem, obviamente todo mundo vai pensar no primeiro momento sobre o custo fiscal, sobre o tanto de impostos, de tributos que a gente paga. Como empresário, isso é onde dói mais o nosso bolso, porque muitas vezes a gente ouve dos nossos clientes que, olha, eu pago muito, eu não tenho retorno, eu pago imposto demais, mas o governo não me dá nada em troca. Então a gente sabe que essa é uma área em que sensibiliza o bolso do empresário. E aí a gente traz aqui os principais tributos que vão impactar diretamente no setor da saúde. São eles, ISS, que é um imposto municipal, e ele vai ser cobrado sobre o serviço prestado na área da saúde. A gente tem o imposto de renda pessoa jurídica, que é um imposto que vai incidir sobre o lucro das empresas. A gente tem também a contribuição social sobre o lucro líquido, que ela vai ser um percentual aplicado, como o nome já diz, sobre o lucro líquido. E a gente tem ainda PIS e COFINS, que são sobre faturamento, e o ICMS, que se aplica em pouquíssimos casos, quando você tem ali a compra de insumos e de equipamentos. Bom, nesse patamar você vai ter que dimensionar o que você vai gastar em termos de tributos em relação à sua atividade. Bom, como ISS, você tem uma alíquota em torno de 2 a 5%, e de imposto de renda 15%, contribuição social 9%, e PIS e COFINS 3,65%. Esses são os principais tributos que implicam no setor de saúde. Bom, para fazer uma comparação, do que diz respeito à questão de alíquotas, nós temos que verificar que o regime do Simples Nacional, como a maioria das atividades da área da saúde normalmente utilizam desse regime,
nós temos aí a possibilidade de ter uma tributação entre 6% e 33%, né? Com a alíquota inicial de 6% e uma alíquota final da ordem de 19,5%. Simples Nacional, quando você chega a um anexo, né? Nesse caso de 6 a 19,5%, esse está no anexo 3, você pode chegar no anexo 5, entre 15,5% e 19,25%. E no lucro presumido, né? Como todos podemos já saber, você tem uma base de 32%, onde a alíquota inicial é em torno de 13,33% até 19,41%. E aí a gente precisa ter uma diferenciação de que são dois tipos de regime tributários, o Simples Nacional e o lucro presumido. Então, qual basicamente é a diferença entre eles? O Simples Nacional, como o nome já diz, ele é muito mais simples, ele vai unificar os tributos, ele é ideal para pequenas e médias empresas, ele vai ali projetar uma única guia todo mês para que o pequeno e médio empresário tenha a facilidade de saber quanto vai pagar, imprimir a sua guia e fazer, né, ali o pagamento que está o seu imposto. Já o lucro presumido, ele traz uma situação um pouco diferente. Primeiro que ele já não é para pequenas e médias empresas na maioria dos casos. Ele serve ali como um imposto que ele já vem com o que a gente chama de uma base de cálculo bem definida. E aí, por isso, na área da saúde, essa base de cálculo vai ser 32%. Então, para poder entender um pouco melhor, na frente a gente vai até trazer essa fórmula para ficar mais fácil. Só para poder esclarecer, no caso do lucro presumido, né, o faturamento vai até 78 bilhões. Isso, a maioria, né, grande parte das empresas no Brasil, ou está no Simples Nacional, ou ele vai para o lucro presumido. Mas para isso, a gente precisa entender como que a empresa, mesmo que estando no Simples, se ele tem uma carga adequada ou não. Nesse caso, nós temos que começar a trazer para vocês, explicar a vocês o que envolve o fator R. O que é o fator R, que determina o enquadramento da empresa no anexo 3 ou no anexo 5. Não é nesse caso, Paulo? É isso. E aí, o que vai ser basicamente o fator R? Ele vai ser o divisor de águas, se você vai pagar menos no anexo 3 ou se você vai pagar um pouco mais no anexo 5. E como é que a gente consegue entender e calcular se a gente está ou não no fator R? É uma fórmula bem simples. É a folha de pagamento dividido pelo faturamento bruto. Este cálculo ele tem que ser 28% ou mais. Ou seja, se eu tenho um faturamento de 100 mil, a minha folha tem que ser 28 mil ou mais para que eu me enquadre no fator R. Me enquadrando, eu sou jogado ali para o anexo 3. Como a gente viu agora há pouco, o anexo 3 ele tem uma margem de alíquota menor. Ele começa menor, termina um pouquinho menor do que o anexo 5. Pois bem. No caso aí, vamos fazer aqui citar um exemplo apenas para poder entender melhor. Se uma empresa está faturando mensalmente 30 mil reais e a folha de pagamento dela é de 10 mil reais, você fazendo essa conta entre o faturamento e a folha de pagamento, você vai encontrar aí um resultado de 33%. Com isso, como é superior a 28%, você vai obviamente ficar no anexo 3, né? E aí, estando no anexo 3, como falou, a gente começa ali, por exemplo, no Simples Nacional, com uma alíquota de 6%. E isso traz uma vantagem muito grande para quem está começando. Por isso que o nome é simples, não é à toa. É um regime tributário que ajuda muito quem está no início da sua caminhada como empresário, no início da sua caminhada como gestor, dono de uma clínica da área da saúde. Porque ele começa, de fato, com uma alíquota pequena, ele tem a sua emissão de maneira simplificada e isso ajuda muito. E tem que se tomar muito cuidado, porque normalmente a gente percebe que o empresário aumenta o prolabore dele lá para poder esse percentual ser maior e ele acaba sofrendo uma incidência de imposto, né, e contribuição social nesse valor que ele está pagando, simplesmente para se adequar. Nós vamos traçar um pouco mais de exemplos na hora que nós chegarmos a discutir especificamente a questão do lucro presumido. Bom, bem, assim, em termos mais simples, né, a folha de pagamento soma tudo o que a empresa pagou em salários, encargos e prolabore. E ali você vai ter o valor total e o faturamento total de vendas ou serviços prestados pela empresa nos últimos 12 meses.
Com isso, nós temos aí, na realidade, um exemplo para poder vocês dimensionarem o que é isso. Folha de pagamento 100 mil nos últimos 12 meses, faturamento de 300 mil nos últimos 12 meses. Nesse caso, nós vamos ter aí um fator R maior ou igual a 28, que vai dar aí, essa conta não fizemos, né? Não, mas vai dar no anexo 3. Mas vai cair no anexo 3, que vai, respectivamente, começar com 6%. Pois bem, qual é a estratégia de otimização da fiscal com o fator R, né? Para o fator R? Aumentar o prolabore ou a folha para reduzir a carga tributária. É o que eu acabei de falar. Normalmente se aumenta o prolabore, ainda que sofra uma incidência do imposto de renda, mas você acaba caindo na alíquota do anexo 3 para poder, na realidade, começar a recolher ao Estado, ao fisco, com a alíquota de 6%. E aqui a gente precisa trazer dois pontos que são importantes. O primeiro, o Marco Antônio já até citou, que é a mudança que a gente faz no prolabore. O outro, o que muitos empresários na área da saúde fazem, e a gente ouve isso com frequência, é não emitir nota fiscal no valor adequado do seu faturamento. Ou seja, a pessoa às vezes fatura 100 mil reais, mas ela emite 70, 50, 60 mil em nota fiscal, para que neste valor ela consiga ficar dentro do fator R. Então ela está ali deixando de emitir, sonegando uma parte do seu faturamento, para que a sua conta continue batendo dentro do fator R. Isso é uma situação completa de risco em que a empresa e o gestor da empresa se colocam. O outro ponto, como já trazido, é quando a gente aumenta o prolabore, para que o nosso prolabore mais elevado, a gente faça o cálculo e se enquadre dentro dos 28%. Porém, isso precisa ser analisado com calma para poder entender se a incidência do imposto de renda, agora pessoa física, não vai elevar também o custo daquele empresário. Então, muitas vezes, ele aumenta o prolabore, sai da área de isenção do imposto de renda e aí vai ter 27,5% tributado na sua folha pessoa física, no seu imposto de renda. E isso pode fazer com que o seu custo aumente muito. É isso aí. Bom, falando sobre lucro presumido, né? O lucro presumido, você tem, na realidade, o próprio nome já diz, uma presunção de lucro que começa com 32%. Né? Se nós pegarmos uma empresa com faturamento aí de 100 mil reais, você coloca 32%, a base vai ser 32 mil reais, que é a base tanto para imposto de renda como para contribuição social. E aí, essa base, por que 32? A gente ouve muito isso, né? Porque esse número é um número que foi determinado, assim como para outras áreas, para outros setores da economia brasileira, existem outros números relacionados à base de cálculo. Então, a gente vai utilizar o 32 como uma base a ser feita. E aí, por exemplo, num faturamento de 30 mil reais, a gente vai pegar os 30 mil, vai multiplicar por 32, e aí depois a gente vai aplicar as alíquotas do imposto de renda e a alíquota da contribuição social. Então, no caso do imposto de renda, a alíquota é de 15%. Então, 30 vezes 32 pela alíquota de 15%, a gente vai ter ali R$ 1.440. De imposto de renda pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Já no caso da contribuição social sobre o lucro, você vai fazer a mesma regra, aplicando 32, só que de 32 você vai fazer a aplicação de 9%, que é a base, onde você vai encontrar aí um valor de 32 vezes 9, você vai encontrar 9.600. E desses 9.600 você aplica, 32% dos 100 mil, de 30 mil, você vai encontrar 9.600. E aplicando 9, você vai ter um resultado de R$ 864 reais de contribuição social. E qual é nosso trabalho para poder você, então, que é empresário da área de saúde, trazer esse benefício para você? Bom, equiparação hospitalar é o que nós estamos trazendo para vocês. Onde que isso pode ser aplicado, onde isso pode ser um benefício? Todo hospital, a legislação autoriza que ele tenha como base, no lugar de 32, vai ter 8%. E nesse caso, o que a gente está adotando em relação a trazer esse benefício é que você, no lugar de trabalhar com 32, nós vamos trabalhar com 8%. Para o imposto de renda. Para o imposto de renda. E 12% para a contribuição social. Nesse caso, você vai aplicar, no exemplo anterior, você vai aplicar, no lugar de 32, você vai aplicar 8%, e nesse caso, continua a alíquota, então,
de 15% para imposto de renda, pessoa jurídica, mas para contribuição social você tem uma alíquota de 12% e não de 9%. E aí, para a equiparação hospitalar, a gente precisa entender o que pode ser feito, quais são os requisitos, quem pode, quem não pode, e principalmente se pode, como fazer. Porque isso são as maiores dúvidas que pairam em relação à equiparação hospitalar. Porque se a gente entrar hoje, por exemplo, no Instagram, depois da nossa live, vocês podem ter certeza absoluta, vai ter muita informação, muito patrocinado falando sobre equiparação hospitalar. Virou a nova onda dentro do direito médico, porque todo mundo paga muito de imposto e quer pagar menos, obviamente. E a equiparação hospitalar é uma das estratégias mais eficazes e mais seguras dentro do direito médico. Então, a equiparação hospitalar, ela vem pela Lei 9.429 de 95, é uma lei que lá atrás, né, em 1995, ela beneficiou alguns setores da economia brasileira. Dentro desses setores, o setor hospitalar. E a lei ela vai dizer que vai ter a base de cálculo reduzida, como o Marco Antônio já falou, de 32 para 8 no imposto de renda e 32 para 12 na contribuição social. 8 no imposto de renda e 12 na contribuição. Para a área hospitalar, desde que cumprido alguns requisitos. E aí esses requisitos que a lei traz são: 1. Ser sociedade empresária, ou seja, você está ali registrado na junta comercial, não o que a gente chama no direito de sociedade simples, que é aquela sociedade registrada em cartório. 2, estar no lucro presumido, porque é ele que permite que a gente faça essa redução na base de cálculo. Cumprir o que a lei chama de normas da Anvisa, ou seja, ter o seu alvará sanitário expedido, demonstrando pela vigilância sanitária que você pode prestar aquele serviço que você diz que presta. E o último, que é um dos mais importantes e que alguns se deixam enganar ou não passam com atenção sobre isso, que é não prestar simples consulta. E o que seria exatamente simples consulta? São situações em que não há um exame um pouco mais complexo, um procedimento um pouco mais complexo. É basicamente o que a gente está tendo aqui nesse momento da live, uma interação entre médico e paciente, em que não há um exame físico mais complexo, não tem um exame de imagem para poder embasar aquela consulta. É como se ele fizesse apenas uma conversa e ali passasse o diagnóstico ou passasse a medicação, por exemplo. E é muito comum, né, dentro de uma clínica médica, que haja um atendimento para poder você identificar o problema do paciente, para depois ele então ser submetido a algum procedimento médico, algum exame. Esse é das exigências da lei. Você tem que segregar aquilo que é procedimento médico e aquilo que é consulta, porque consulta, a legislação não autoriza que ela seja, então, beneficiada com a redução da base de cálculo. E aí vamos perguntar, como que faz essa segregação? Pois é, essa é uma atuação que cabe à empresa se organizar dentro da sua contabilidade e fazer a emissão das notas fiscais, identificando qual o procedimento que aquela pessoa que está contratando o serviço da clínica está realizando. Se é consulta, você vai ter um código, que é o código do CNAE, especificamente para a consulta. Se está sendo realizado um atendimento com procedimento médico, com algum exame, né, específico, existe um outro código que vai identificar que aquela receita, que aquele procedimento pode ser sim beneficiado com uma redução da base de cálculo, que é o que a gente vai avançar aqui para poder explicar para você. E aí, só mais uma pontuação. Este CNAE, que é literalmente um código numérico, ele vai estar descrito no contrato social da empresa. Então, o serviço que a empresa presta, no contrato social, que é aquele documento formal, quando vai abrir a empresa, que ali a gente coloca quem são os sócios, onde está a sede, quem vai administrar, a gente vai botar normalmente no segundo ou no terceiro ponto deste contrato social o objeto social da empresa. E ali vai estar descrito as atividades que ela vai desempenhar. Então, é muito importante que as atividades que de fato são desempenhadas na empresa, na clínica médica, constem no contrato social, para que o contrato esteja realmente fidedigno ao que está na nota fiscal. Perfeito. Bom, fazendo aqui um exemplo, trazendo um exemplo aqui para vocês entenderem, vamos supor que tem uma clínica que tem um faturamento de 30 mil reais. Fazer a equiparação, você vai colocar então 8% como base,
vamos encontrar então um valor de imposto para efeito de recolhimento de base de cálculo do imposto de renda de R$ 2.400. Aplicando então a alíquota de 15%, nós vamos ter então um resultado de 360 a título de imposto de renda da pessoa jurídica. Já perceba que, mesmo a gente ainda não tendo um do lado do outro, já dá para ver que o número está bem menor do que a gente mostrou agora há pouco. Em relação à contribuição social, é a mesma regra, só que você vai trabalhar uma alíquota então, de 12%, ao final vai se aplicar então 9% sobre 3.600, que é o valor que vai encontrar na hora que você aplica os 12%, no final esse valor vai chegar a R$ 324 de contribuição social. E aí a gente agora faz um parâmetro, uma comparação de qual economia real que a gente tem com a equiparação hospitalar. Como a gente pode ver, no lucro presumido, a gente vai ter na soma dos dois impostos, imposto de renda e contribuição social, o total de R$ 2.304. Porém, na equiparação hospitalar, teremos apenas R$ 684. Isso traz uma economia de 70,31% em relação ao que estava sendo pago no lucro presumido de maneira normal, ou seja, com a base de cálculo em 32%. Então, é uma economia que a gente fez uma conta simples de R$ 30 mil, mas a gente tem clientes que faturam, graças a Deus, muito mais do que isso. Tem gente na live que eu sei que fatura muito mais do que isso. Então, imagina que com 30 mil a gente já tem essa economia. Então, com 100 mil vai ter muito mais, com 200 muito mais. E aí a gente tem as grandes vantagens que a equiparação hospitalar nos traz. Então, você percebe que com uma redução da ordem de 70%, é expressivo a economia e você vai perceber que essa diferença você vai efetivamente capitalizar para dentro da sua atividade, para dentro da sua empresa, com aumento da sua capacidade de investimento, com contratação de mais pessoas e aumento da sua dinâmica dentro do seu setor. E aí a gente tem dentro da equiparação alguns pontos importantes. Antes mesmo até da gente abrir para perguntas aqui, são perguntas que sempre nos fazem e é bom a gente trazer isso para que fique mais fácil e até um pouco mais didático. Por exemplo, a gente tem sempre a pergunta de que, doutores, a gente tem uma empresa que essa empresa presta serviços de cirurgia e presta serviços de consulta. Eu posso ter a equiparação hospitalar? Perfeito, lógico que pode. Né? Você vai ter, na realidade, obedecendo aqueles requisitos que foram apresentados anteriormente, registrado na junta comercial, está no lucro presumido, atende todas as exigências da Anvisa, você vai efetivamente ter condições de poder fazer com que a legislação, atenda a legislação, tendo em vista que, na realidade, você está obedecendo todos os requisitos. Entretanto, para que isso seja possível, há necessidade de estar recorrendo ao judiciário para poder ter uma tutela que lhe possa autorizar a você fazer essa alteração do recolhimento. E aí, outra pergunta que a gente recebe demais. Eu paguei o meu imposto por muito tempo no lucro presumido, com o que a gente chama de alíquota cheia, né, com a base de 32%. Eu tenho direito a receber alguma coisa de volta? A gente ouve isso, eu acho que com a maior frequência, porque a gente entende, a gente também paga imposto, felizmente ou infelizmente, mas a gente sabe o quanto é desgostoso pagar e não ter algo como retorno. Então, a pergunta maior que fica é, tudo que eu paguei para trás, eu tenho chance de recuperar? Isso é, assim, uma pergunta rotineira. Nós, quando, então, adotamos o procedimento judicial, normalmente a gente vai requerer em juízo que aquele procedimento de redução ocorra daquela data para frente. Entretanto, no próprio pedido da ação judicial, você vai requerer que aquele período anterior dos últimos 5 anos seja objeto de restituição, que a gente chama de indébito tributário, que é onde você, ao final da ação, quando esgotado todos os recursos e ela transitou em julgado, você vai requerer, então, que aquele valor seja devolvido. E aí, dependendo da forma como se pleiteou, ou você recebe em precatório, ou você tem a possibilidade de de apurar o valor e fazer as compensações nos débitos futuros. E aí você vai esgotar todo o seu crédito. Obviamente que hoje
você apurando o seu valor, você vai ter aí, no mínimo, a correção da Selic, estamos aí já na patamar de 15% ao mês. E dentro desse ponto, né, das ações judiciais, a gente também ouve muito de que quanto tempo demora? Quando eu vou poder receber o meu dinheiro, caso eu tenha direito a receber? E principalmente, por que não pela via administrativa, por que pela via judicial? Isso são pontos que a gente sempre ouve e é bom a gente esclarecer, porque isso é um dos pontos que mais gera dúvida para quem está começando a entender, para quem está buscando, pesquisando, está entrando ali no Google, no ChatGPT, jogando equiparação hospitalar, para poder entender um pouco mais sobre o assunto. E a gente até tem situações que a gente percebe que alguns profissionais já trazem a informação de que eu posso fazer sem ter que usar a medida judicial. A famosa redução voluntária. Voluntária, exatamente. E de voluntário não tem muita coisa, né? Porque o que acontece? A legislação ela vai dizer que quem tem direito é apenas o setor hospitalar. Então, o hospital, de fato, é quem vai ter a propriedade, pela lei, para poder ter a sua tributação na base reduzida. Ao longo do tempo, a lei, como eu disse, é de 1995. Então, ao longo de 1995 até 2016, a gente teve muitas ações na justiça que trouxeram resultados um pouco diferentes em relação a isso. Por isso que surgiu esse nome, equiparação hospitalar, porque aí sim a gente está equiparando uma empresa na área da saúde ao serviço que é prestado pela atividade hospitalar. Então, a legislação, ela é fria, vai dizer apenas que o hospital pode. A justiça, a jurisprudência, como a gente chama, o conjunto ali de decisões da justiça, vai dizer que empresas da área da saúde que possuem aqueles requisitos que a gente falou agora há pouco, têm direito sim a tributar a menor com base na equiparação hospitalar. E aí a gente traz o primeiro ponto de por que não administrativo e sim judicial. A Receita Federal, ela tem um entendimento muito mais restritivo do que a Justiça. A Receita Federal, ela vai se apegar, por exemplo, à estrutura física. Ela vai dizer que aquela empresa, aquela clínica de dermatologia, ginecologia, de cardiologia que faz exames, empresas de exames de ultrassom, de implante, né? De implante, bucomaxilo, vai dizer que esse tipo de empresa, pela estrutura física que tem, não é cabível. Vai dizer ainda que o médico que tem a sua clínica ou tem a sua sede e sai dela para prestar serviço em outro local, o que passou a ter o nome de ambiente terceiro, esse médico também não pode, esse profissional, esse dentista também não pode tributar a menor, porque a prestação está sendo no ambiente terceiro. Então, perceba que a via administrativa, ela restringe demais o direito do contribuinte. Por outro lado, com essas decisões que tivemos ao longo dos anos na Justiça, passou-se a entender que, a estrutura física não é mais o ponto de análise, não é mais o objeto que se vai avaliar. O objeto é a atividade prestada. É se de fato prestou o serviço que é equiparado à atividade hospitalar. E 2, que a atividade em ambiente terceiro, ela está perfeitamente permitida. Bom, com esse cenário, né, a gente considera que é muito mais seguro, é muito mais plausível que a gente busque uma tutela judicial para poder você, então, não só buscar a redução, mas assegurar de que esse procedimento não vai ter nenhuma intempérie. E para isso, qual é a estratégia que normalmente se adota? Você vai pleitear, então, a redução e aquela diferença que a gente apresentou agora há pouco, né, da ordem de 70%. Você deposita em juízo e ali você tem assegurado que não vai haver nenhum tipo de interpério com o fisco. Porque a grande discussão e o grande receio do empresário é ter, na realidade, algum embate com o fisco. Então, com isso, que a gente chama de suspende a exigibilidade com o depósito. E vamos caminhando até a ação transitar em julgado. Ao final da ação, quando efetivamente tiver transitado em julgado, aquele valor que foi depositado é levantado e aí entra a segunda etapa, que é a busca do valor que foi pago em excesso, a maior dos últimos 5 anos, a contar da data que foi protocolado a medida judicial. Nós estamos no mês de novembro, então você teria então condições de mês de 25 até outubro de 2020
em condições de poder recuperar aquilo que você efetivamente pagou a maior. E um detalhe, é importante que o empresário passa a essa segregação que a gente mencionou agora há pouco, para não incluir as consultas. Porque a gente, variavelmente, tem sempre observado que não tem sido adotado a preocupação do profissional que está fazendo o trabalho de apuração, de recolhimento do imposto, sem fazer a segregação. É importante que a gente tenha segurança de que o valor que vai ser pleiteado para efeito de redução seja efetivamente aquilo que está dentro do que a gente colocou. É procedimento médico, né? Seja de qualquer profissional, para que na realidade não exista um momento que a fiscalização for eventualmente fazer alguma conferência, que essas diferenças não estejam no raio do fisco. E aí, por que a gente faz o depósito judicial, né? A gente suspende a exigibilidade. Primeiro ponto, para poder garantir esse direito na ação. Segundo ponto, para que o empresário tenha a certeza, a segurança de que o valor que ele está pagando entre a base menor e a base maior, aquela diferença, está garantido ali no juízo. Para que, se houver algum revés na ação, se tiver algum resultado ruim, o valor já está pronto para ser devolvido ao fisco para quitar a diferença que ele deixou de pagar momentaneamente. Terceira, que é a hipótese que a gente mais gosta, que a gente, graças a Deus, tem recebido mais, é que quando a gente ganha a ação, o nosso cliente, o empresário, o médico, o dentista, ele tem a possibilidade de já levantar este depósito e usufruir desse dinheiro na conta da sua empresa. E aí ele pode utilizar esse valor para reinvestir, para fazer alguma ampliação na sede, ou simplesmente fazer ali a transmissão do lucro, né, deste valor, para que ele utilize também na pessoa física. Então, o depósito judicial ele é extremamente importante e tem esses fatores como determinantes. Agora, um ponto importante, Marco Antônio, que todo mundo vai nos perguntar, é em relação ao tempo da ação. Bom, essa é uma situação que a gente não tem como discutir, informar com precisão. Bom, primeiro a gente tem que dividir o cenário no campo de judicial, de maneira que você, se tiver condições de poder a gente manejar a ação no juizado especial, que seria aquelas ações que valores até 60 salários mínimos, a gente consegue, pelo menos teoricamente, que no juizado haja uma tramitação mais célere, ao contrário do juizado comum, que na realidade acaba tendo uma demanda de tempo muito maior. Mas eu gostaria de trazer, Pablo, ainda que en passant, fazer um comentário também quanto à economia com o cenário de reforma tributária. Como vocês sabem, né, a atividade médica, a atividade de saúde, vai ter uma redução de 60% se a alíquota chegar a 28%, que a gente não tem ainda essa alíquota final. Se nós trabalharmos com uma possibilidade de uma alíquota de 28%, com uma redução de 60%, a atividade de saúde vai ter um encargo aí de 11,2%. Então você percebe que com a retirada do PIS, COFINS e ISS, você vai ter, na realidade, dessas três encargos, 11,2%. E é muito importante que você, empresário da área de saúde, saiba que, inegavelmente, você vai ter um ônus maior a partir, então, com a introdução da regra da nova reforma tributária. E com isso, o que acontece? Se você adotar a equiparação, você vai estar, na realidade, tendo uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes. Porque com a reforma aumentando o teu encargo tributário, você, na realidade, sem você fazer a redução, imagina, você vai ultrapassar mais de 20% no cargo final, né, ao final, se não fizer a economia que nós estamos aqui apresentando. E lembrando que a reforma tributária, ela vai ser uma reforma progressiva, né? Ela começa em 2026 e ela vai ser, de fato, efetivada, toda a sua reforma, em 2032. Isso. Então, até lá, a gente vai ter, ano a ano, a progressividade do nosso custo. E, obviamente, estamos num período em que o imposto ele tem sido cobrado cada vez mais, tem sido criado
novos impostos. Então, buscar maneiras que reduzam a nossa carga tributária é uma das formas de se manter vivo no negócio, não só, né, tendo mais tranquilidade no nosso bolso, mas podendo oferecer um custo menor para o paciente e, obviamente, concorrendo melhor com seus pares dentro da sua profissão, e também garante a posteridade do seu negócio. Então, é extremamente importante que faça com segurança, faça dentro do que a lei determina, com ética, para que essa equiparação seja feita de maneira correta e você possa, ao invés de ter dor de cabeça, ter um resultado positivo. Nós podemos também aqui fazer um registro acerca da recente aprovação da tributação aí das grandes fortunas, né? Então, você, médico profissional que trabalha na área da saúde, se você tiver uma retirada, né, acima de 50 mil por mês, você vai experimentar aí um encargo de mais 10%. Então, com isso, tudo indica, tudo orienta que você, na realidade, procure caminhos seguros, obviamente, para que você possa ter uma economia em relação não só à sua atividade, mas o profissional ter condições de poder trazer uma economia da ordem de 70%, né, da sua atividade profissional, de modo que você tendo condições de enfrentar uma reforma tributária, uma tributação dos dividendos, que vai incorporar aí na pessoa física, né? Na realidade é uma tributação da pessoa física e não dos dividendos. Então, nesse caso, assim, o que a gente traz como sugestão é que você procure um profissional para poder analisar a sua situação, para ver se você se enquadra nos requisitos que nós já estamos apontando, para poder você ter uma redução, seja ela segura, sem tipo de intempéries com o físico e de maneira que você tenha perenidade com a sua atividade e crescimento. E aí a gente tem também, o que a gente ouve muito, hoje eu estou no Simples Nacional, eu posso ter equiparação? Não, no Simples não, mas a depender de quanto você paga no Simples Nacional, é mais vantajoso que faça a migração para o lucro presumido e no lucro presumido faça o ajuizamento da ação para que tenha essa redução via equiparação hospitalar. Então, o Simples Nacional ele não é permitido. A gente não consegue fazer equiparação hospitalar com a empresa no Simples Nacional, mas a gente consegue fazer o planejamento tributário dessa empresa para que, de maneira segura, ela faça a migração para o presumido e aí sim tenha condições de ingressar com a ação. Porém, se a empresa sai do Simples Nacional e vai para o presumido, a gente não consegue restituição dos últimos 5 anos, porque como a gente já havia dito, essa restituição só é cabível se a empresa estivesse no lucro presumido nesse período. Não estando, vai ser no período em que ele está. Interessante, Paulo, porque a gente também tem que fazer um registro de que muitas vezes a gente ouve que o profissional fala, mas eu estou no Simples Nacional, né? Então é importante que você verifique o quanto que você está recolhendo, ainda que no Simples Nacional, para saber se de fato essa carga tributária que você está suportando, ela pode ser dirimida, ainda que você possa migrar para o lucro presumido. Porque a gente às vezes depara com situação, estou no Simples, mas não faz conta, né? Na hora que você faz a conta, você vai ver que é necessária, é premente que você vá para o lucro presumido. E quando você então adota isso e faz então toma as medidas para equiparar o hospital, você vai experimentar aí uma economia bastante substancial, bastante expressiva. Chegou uma pergunta no nosso ponto eletrônico aqui pela produção, que perguntaram se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada sim, tá? Então, quem não conseguiu acompanhar tudo, quem chegou agora, vai ter a live gravada, disponibilizada no canal do YouTube, para que possa ver depois, para que possa fazer toda essa análise com calma, sentar, entender um pouco mais, conversar com o seu contador, ver se não é o momento de se buscar a equiparação hospitalar, para que possa já planejar o 2026, porque a gente já está em novembro, o ano já está acabando, 2026 já está batendo na porta, então é um excelente momento para planejar tributariamente o caminho da sua empresa. Eu queria só chamar a atenção, Pablo, no que diz respeito à questão de fazer o cálculo. Dentro do nosso site, nós temos lá a calculadora
você pode experimentar essa calculadora para poder saber se você tem realmente fazer esse trabalho de comparação para poder você então ver o que é possível fazer para redução. E a nossa calculadora, a resposta chega em segundos. Exato. Direto no WhatsApp. Tá. Então, pode entrar. Pouquíssimos dados são necessários para preenchimento, para que você consiga ali demonstrar quanto você tem hoje de faturamento, de despesas, e aí a nossa calculadora vai te trazer os cenários de Simples Nacional, lucro presumido e equiparação hospitalar, para que vocês consigam ter essa análise. Bom, eu acho que nesse caso, o que a gente, ao final, nós estamos aqui trazendo a aplicação de uma inteligência financeira e tributária para reduzir custos e aumentar a sua eficiência, utilizar e fazer análise do que você tem, então, de fator R para saber e se é possível fazer a equiparação e um planejamento integrado para poder você migrar para o lucro presumido, né? E, nesse caso, o incentivo para aplicar os conceitos na prática, no dia a dia, né? Eu acho que isso traz para o empresário ferramentas para que você tenha condições de poder dizer, eu estou, na realidade, usando a minha inteligência financeira e tributária para pagar menos imposto sem correr risco de alguma atuação no fisco. Bom, esse momento agora é o momento que a gente mais gosta, é o momento que a gente faz uma troca com quem está na live, a gente troca informações, Vamos buscar aqui. A gente aprende um pouquinho. Então, agora a gente vai abrir para algumas perguntas que a gente já recebeu, para a gente poder falar sobre elas. Bom, nós temos aqui uma pergunta. É verdade que a clínica pode ser tributada como hospital, mesmo sem ser hospital de fato? É exatamente isso que nós trouxemos aqui. Você faz, então, a equiparação da sua atividade ao hospital, para se beneficiar de uma tributação menor, uma tributação que pode te dar aí uma economia da ordem de 70%. Existe algum risco de autuação se eu tentar aplicar a equiparação sem autorização formal? Existe. Existe um risco completo em relação a isso. Como a gente falou, tem até um nome que a gente chama, que é a redução voluntária. Basicamente, o que é? Quando eu, empresário, vou fazer ali a apuração da minha carga tributária, lembrando que o lucro presumido a gente conta em trimestres, então a gente faz a apuração janeiro, fevereiro, março, mas faz o pagamento da guia em abril. Então são 3 meses de apuração, no quarto a gente faz o pagamento. Então, quando a gente vai fazer a nossa apuração, nosso pagamento, a base de cálculo é determinada pelo nosso sistema. A gente vai colocar ali se é 32, se é 8, se é 12 e vai emitir a guia. Então, na emissão da guia, a gente não vai ter problema nenhum, vai ser possível fazer. O grande porém é, se eu não tenho uma decisão administrativa que me resguarda, se eu não tenho uma decisão judicial que guarnece o que eu estou fazendo, a gente está fazendo isso de maneira completamente irregular. E fazendo de maneira irregular, a gente pode sofrer sim a autuação da Receita Federal. E essa autuação ela vai ser com correção monetária e aplicação de juros e de multa. Bom, isso inevitavelmente não é o que ninguém deseja, né? E não o que a gente recomenda também, que fique muito claro. Outra pergunta que vem aqui é, vale a pena aumentar o prolabore só para bater o fator R? Isso depende. Depende porque quando você aumenta, você, pessoa física, cai na alíquota lá de chegar até 27,5%. Então, quer dizer, isso precisa ser analisado com calma, verificado, porque essa situação, demonstrado aqui que você indo para o lucro presumido e fazendo a equiparação ao hospital, você vai ter uma economia que isso não vai ser relevante ao final para que você possa fazer essa conta. E aí a gente tem também qual é o prazo máximo que a Receita pode voltar para revisar minhas declarações. Isso é um ponto extremamente importante, porque a gente tem dentro do direito tributário o que a gente chama de fato gerador. Ou seja, a cada pagamento do nosso tributo, a gente vai ter esse fato gerador. E em relação ao período em que a Receita pode fazer essa análise, é sempre o período de 5 anos. Então, se a gente está fazendo um pagamento inadequado em novembro de 2025, isso vai ser até possibilidade de análise até 2030. Ou seja, a Receita vai ter 5 anos para fazer a análise, para fazer a autuação, para abrir o procedimento administrativo em relação à irregularidade de 2025.
Então a gente está trazendo aqui o quê? É um período extremamente longo para que a pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não durma tranquilo. Porque todo dia ela vai ter essa preocupação. E se? E se? É aquele famoso e se que sempre vai atormentar a vida do empresário. Então é muito mais tranquilo, é muito mais seguro que faça tudo da maneira correta, emita as notas fiscais. É até um pouco contraditório. A gente diz para dar dinheiro para o governo para depois a gente reduzir. Mas é isso mesmo. A gente tem que emitir as notas fiscais de maneira correta, de acordo com o faturamento da nossa empresa, para que a gente consiga, inclusive dentro desse faturamento, ter a melhor fruição possível do benefício. Porque quanto mais eu estou emitindo dentro dos procedimentos que a legislação permite para equiparação, mais eu vou ter redução. Se eu vou emitindo pouco, eu vou ter pouca redução. E às vezes, Paulo, a gente depara com situações que a empresa está fazendo a redução sem a medida judicial e acaba também fazendo a redução de forma integral, né, sem uma tutela judicial, e isso fragiliza toda e qualquer empresa. Porque nesse caso, se não se fizer a segregação da receita de consulta que não entra na redução, você vai ficar com uma fratura exposta, é o que a gente chama no vulgar da área de tributária de fratura exposta, e sujeita efetivamente a uma autuação da fisco, né, de modo que você vai ter multa de correção monetária, e isso implica aí num valor, se você está fazendo isso há 5 anos, 3 anos, 4 anos, imagina o que isso pode corresponder em termos de passivo tributário. Então a gente recomenda, sempre faz a indicação de que a empresa precisa de uma tutela para poder te dar segurança, um guarda-chuva para poder você ficar seguro de que você não vai ter nenhuma intempérie na sua vida junto com o fisco. É isso. Bom, a gente queria agradecer, né, todo o que vocês assistiram. O nosso objetivo é alertá-los que você tem uma possibilidade efetiva de uma redução da carga tributária, sem nenhum tipo de aventura jurídica tributária. Na realidade, um planejamento consistente e seguro para que você possa implantar na sua empresa e fazer com que você tenha condições de crescer e, ao mesmo tempo, aumentar os seus colaboradores e fazer com que a gente tenha condições de atender todos que possam ter o objetivo de diminuir e pagar o que for possível juridicamente dentro da sua atividade. E aí, como brinde, além da nossa calculadora tributária, além de tudo isso que a gente falou nesse período de live, a gente vai deixar aqui um QR Code para que você possa tirar, né, uma foto, registrar ali pelo celular, entrar no nosso calendário e agendar uma consultoria gratuita com a gente, para que em meia hora, um pouquinho mais, a gente possa entender um pouco do seu negócio, a gente possa entender como hoje está a sua carga tributária, para que dentro desse cenário, se for possível, e a gente só vai falar se realmente for possível, ninguém está aqui para vender equiparação a todo custo de qualquer maneira, a gente não precisa disso, graças a Deus, e os nossos clientes também não. Então, a gente vai oferecer o que realmente for possível. Se a gente entender que, no primeiro momento, tem que ser feito um planejamento tributário, vai ser feito até que se chegue... Inclusive, organizar a casa para começar a discussão judicial. Porque, muitas vezes, é o primeiro passo. A gente organizar a casa, organizar a documentação, como eu falei lá atrás, o contrato social precisa estar certinho, o objeto social precisa casar com, de fato, as atividades prestadas pela empresa. A emissão das notas fiscais de maneira correta. Gente, olha, é extremamente importante a emissão da nota fiscal. A gente já comentou sobre isso, mas vale a pena até ressaltar isso no finalzinho, para deixar isso como mensagem final. A nota fiscal vai ser o documento que vai te dar muito dinheiro na restituição, ou vai ser o documento que vai tirar todo o dinheiro que você tem direito na restituição. Uma nota fiscal mal preenchida é dinheiro jogado no lixo. Então, tem que ter muito cuidado. Eu sei que nas atividades, na corrida do dia a dia, é difícil a gente parar e prestar atenção em como a nota está sendo emitida. Mas vale a pena tirar um dia na semana, revisar as notas fiscais, se o setor financeiro, se o terceirizado, se a secretária tem feito a emissão correta das notas. Se tem botado consulta, o que de fato é consulta, botado procedimentos
exames, o que de fato são procedimentos e exames, se a descrição está correta, casando com o que está ali naquele númerozinho do CNAE, porque isso faz muita diferença. É através dessa nota fiscal que a gente vai conseguir comprovar que a atividade foi prestada e, consequentemente, pedir o dinheiro de volta ou demonstrar que necessita a empresa ser equiparada à atividade hospitalar. Então, e assim, só para citar aqui um exemplo, nós deparamos já com clínicas que lança o código de um procedimento cirúrgico, né, e o valor de uma consulta. E o contrário, você tem um valor expressivo, que é um procedimento cirúrgico, e está com código de consulta. E é isso que o Pablo acabou de falar. Isso acaba gerando, na realidade, você não vai levar esse documento que já foi emitido no passado a buscar uma tutela judicial onde a prova que você está produzindo é contra você. Então, atente isso, faça uma análise dentro das suas notas e, obviamente, aproveite e faça aí o cálculo. Se você tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. A gente já teve clientes que tivemos que cortar notas fiscais, que o faturamento somado daquelas notas chegavam quase R$200 mil. Ou seja, é extremamente efetiva a análise da nota fiscal, porque ela vai implicar no seu bolso. Mas, da mesma maneira, temos clientes que fizeram tudo certo e já receberam 100, 200, estão para receber 700, se Deus quiser, muito mais ao longo do período. Então, é um ponto importante, por isso a gente quis até deixar como mensagem final. E tem também o nosso material gratuito, que vai ser um e-book que vai falar sobre equiparação hospitalar, vai demonstrar ali alguns conceitos, os requisitos, para que você consiga entender na prática, junto com o que a gente falou aqui na live, como você pode se preparar para a equiparação hospitalar. E isso vai ser extremamente valioso a partir do ano que vem com a reforma tributária. Por fim, a gente só tem que agradecer. Muito obrigado. Foi extremamente prazeroso estar aqui hoje, conversar com vocês sobre esse assunto, que pra gente é um assunto muito bom. Dia a dia. Do dia a dia a gente gosta muito. Então, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Tudo de bom.